tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Você já se perguntou por que somos tão inertes em relação à crise climática? Quais as razões para essa apatia da sociedade em relação às mudanças climáticas, já que é um tema tão urgente e que pode afetar drasticamente a vida de todo mundo? Inércia climática é o termo utilizado para descrever essa característica generalizada de lentidão ou resistência na resposta do clima ou na destruição do meio ambiente. Não é preciso nem dizer que essa inércia pode nos custar muito caro, né? Já que se tais mudanças climáticas ultrapassarem certo ponto de irreversibilidade, como o próprio termo já diz, um caminho sem volta. E pesquisando sobre, eu percebi que não existe uma resposta exata para o porquê disso tudo. É uma conjunção de fatores políticos, científicos, psicológicos para explicar todo esse movimento, e nesse caso, a filosofia também pode ser uma grande aliada. E é o que a gente vai propor nesse episódio com uma convidada para lá de especial, minha querida amiga Marina Colerato. Marina é designer de moda, fundadora do Modifica, a primeira plataforma de moda e comportamento transdisciplinar com foco em sustentabilidade e futuro, da qual eu sou leitora assídua, cofundadora da agência Futura Moda e fundadora do Buen Vivir Book Club, clube de leitura que pensa sustentabilidade a partir de uma perspectiva latino-americana. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo convite, Gi, a todos que nos ouvem também, obrigada. É um tema difícil, mas vamos lá. Como você tem passado aí esses meses? Eu já trabalhava de casa há um tempo, então até que não foi tão brusca a mudança, mas é curioso porque mesmo a gente que já trabalhava de casa tem muito esse sentimento de não ter muito pra onde ir, né? Então a gente trabalhava de casa, mas fazia coisas fora, muito mentalmente sobrecarregado. Eu acho que todo mundo fica, né? Não tem como. Eu assino sua newsletter, eu adoro que você tá divagando realmente, né, sobre esse nosso estado durante a pandemia, aquela newsletter que você falou sobre quando você saiu em São Paulo com a sua mãe. Sim, as treks, né? Pois é. E tem uma questão que também eu tenho tentado lidar com, que é um pouco de raiva, assim, quando a gente sabia que a pandemia era prevista e que o coronavírus iria vir lá em 2012, em relatórios da ONU, a gente fica um pouco, com perdão da palavra assim, mas meio puto da vida, né? De saber que as coisas poderiam ter sido pelo menos controladas ou preparadas de uma outra forma e não foram. Então acho que tem esse misto de essa agonia de estar preso, né? Esse sentimento de estar preso com esse misto de raiva e indignação, sabe? De você saber que as lideranças políticas, elas poderiam ter feito algo e não fizeram, assim, é uma montanha-russa de sentimentos. E você tem uma trajetória que eu me identifico muito, né? Porque você iniciou o seu processo de conscientização ambiental a partir da indústria da moda. No meu caso, eu fiquei por muito tempo nessa bandeira da moda sustentável, que eu julgo muito importante até hoje, mas eu sempre conto essa história que desde o nascimento da minha filha eu tive esse start de que não era só isso, a gente consumia e vivia de uma maneira muito errada, precisamos olhar para todos os âmbitos e até porque a geração impactada já estava viva, era ela mesma. Então, sobre isso, eu queria começar te perguntando quando foi que você se deu conta dessa urgência climática e percebeu que outras frentes e bandeiras deveriam estar à frente do seu ativismo? Eu me formei em moda, mas eu sempre trabalhei com comunicação. Antes de entrar na moda, eu pensei em fazer jornalismo, eu fiquei dividida, eu prestei as duas faculdades e acabei indo pra moda e sempre muito com comunicação. E na verdade, acho que nem foi a moda, sabe, Gi, que me levou pra esse caminho, foi a alimentação. Aí eu levei essa minha visão da alimentação pra moda e daí foi expandindo, porque o vegetarianismo foi muito importante nessa minha trajetória. Foi a minha primeira grande mudança, assim. E eu acho que a partir dele, eu comecei a enxergar várias coisas diferentes. Daí, como eu já trabalhava na comunicação
comunicação de moda, eu fazia muito pesquisa de tendência, eu comecei a ficar um pouco incomodada, né, com aquele lugar, com aquele papel. E daí, acho que é uma coisa vai puxando a outra, sabe? E hoje eu acho que o clima é a nossa grande master emergência e tudo tá muito relacionado com ele, e não só a moda, mas a alimentação muito, né? Se a gente pegar no Brasil, principalmente, as nossas emissões estão relacionadas a desmatamento pecuário, então é muito latente isso. E eu vejo como uma grande emergência, assim, talvez o maior desafio do nosso tempo, que a gente não consegue, ainda não tá conseguindo endereçar com a devida necessidade, sabe? Talvez seja por isso que hoje a pauta do clima, pra mim, ela é tão latente, tão importante. Eu acho que a gente tá num ponto muito perigoso, que é o que você falou no começo. Algumas coisas já são irreversíveis, né? Mas algumas coisas ainda são possíveis mitigar ou diminuir os efeitos. E acho que isso foi talvez uma das coisas mais importantes, assim, nessa trajetória de estudo e pesquisa, é ver onde que a gente tá, assim, o que a gente não tá fazendo, na verdade. E nessas suas reflexões, você chegou a alguma resposta de por que o ser humano ou a sociedade como um todo padece dessa inércia climática quando se comparado, por exemplo, né, a outros tipos de urgências sociais? E aqui eu falo até mesmo da pandemia, porque parece que a sociedade conseguiu se articular mais rapidamente, claro, tirando o nosso país, não vou entrar nesse ponto, mas o que você acha disso? Também já li muita coisa sobre isso, assim, e eu acho que uma das questões mais primordiais é que a crise climática, né, e as mudanças, elas não vêm de uma forma tão clara quanto, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia, ela veio, ela trancou todo mundo em casa, ela obrigou a economia a parar. Enquanto isso, a crise climática afeta as pessoas de uma forma que nem sempre elas se dão conta que é a crise climática. Então, quando você tem uma grande tempestade, enchentes ou secas bruscas, e a gente hoje tem no Brasil um número de deslocados pelo clima enorme, assim, mas as pessoas não se dão conta, né? É uma coisa que é difícil ligar a materialidade cotidiana com as mudanças climáticas. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, fica parecendo que as mudanças climáticas é uma coisa que ainda vai acontecer daqui 500 anos, e não que está acontecendo e que está se agravando, né? Nas minhas pesquisas eu tenho entendido que isso é um ponto muito importante, e o outro ponto é um ponto político, né? Político-econômico. A partir do momento que as empresas, os nossos governos assumem que existe um problema, ele é real e é fato, e ele precisa ser endereçado, é preciso fazer alguma coisa com ele, né? E ninguém está de fato interessado em fazer alguma coisa, porque as mudanças climáticas, elas exigem mudanças socioeconômicas muito radicais. E a gente tem também uma coisa de pensar a curto prazo, né? Para que eu vou me preparar para daqui 10 anos se eu posso ganhar todo o dinheiro possível fazendo o business as usual em 5 anos? É uma coisa muito da psicologia do ser humano também. Então, acho que é uma soma de fatores que torna o desafio muito grande, né? E quando você vê pesquisas de acadêmicos que vão direto conversar com pessoas que são refugiados do clima, essas pessoas, elas também não sabem, na verdade, que é uma relação com as mudanças climáticas, né? Elas relatam, ficou muito mais difícil plantar aqui, não chove mais, né? Então, coisas assim que são, na verdade, alterações climáticas, mas que não entra na pauta dessa forma. E, por último, eu acho que a nossa mídia é muito inerte, assim, eu fico vendo que é absurdo, por exemplo, a gente está vivendo na pandemia e nenhum grande veículo ter falado sobre as relações da destruição da natureza com a pandemia, assim, eu fico chocada. Não, inclusive a ONU e a OMS esses dias declarou, né, que a pandemia foi sim causada pela destruição do homem na Terra, e eu vi muito poucos falando sobre isso, eu vi o The Guardian falando, mas aqui no Brasil eu ainda não li. Exato, eu tava conversando com a Ju, que trabalha comigo, sobre isso, assim, tipo, gente, assim, teria que estar na Folha, no Estado, sabe, assim, do mesmo jeito que a gente tá preocupado em como a pandemia tá afetando a economia, a gente tem que estar preocupado em como novas pandemias, por conta da destruição ambiental, vão afetar a economia também. E aí eu digo que é irresponsabilidade da grande mídia, sabe, de nunca trazer as pautas que importam pra primeira página, ou se quer pautar, sequer vi pautado esse relatório da ONU com a Organização Mundial da Saúde. Então, enfim, é uma junção de fatores super complexa, né, que a gente enfrenta. Aí tem o negacionismo, né, que atrapalha tudo, então é uma loucura mesmo. Então, eu vejo muitos motivos pelos quais a gente não consegue lidar com este problema, e é um enorme problema. Talvez também por isso seja mais fácil negá-lo, porque ele é tão grande que quando a gente tem um problema muito grande, a gente às vezes prefere ignorar que ele existe.
existe, né? E aí eu vou então para essa segunda pergunta, que é linkando, né, a inércia, que além da gente ter a questão da inércia, aqui no nosso país e em alguns outros do mundo, a gente tem a questão do negacionismo climático. De que forma que você entende que esse negacionismo, não só o climático, mas também o científico, contribui de alguma forma para essa inércia climática? Tem uma pesquisa muito interessante que fizeram nos Estados Unidos sobre a conscientização da população americana em relação às mudanças climáticas. Antes do Trump, você tinha, eu até depois posso passar os dados que eu não sei de cor, mas você tinha mais de 50% da população que acreditavam nas mudanças climáticas e entendiam que ela era o pior problema a ser endereçado atualmente. Depois do Trump, esse número caiu para menos da metade. Então, você vê como que o discurso de algumas lideranças tem a capacidade de interferir nas conclusões que a população vai tirar sobre o tema, né? Então, eu entendo também, você está vendo uma grande liderança dizendo que aquilo não é verdade, se você não está muito familiarizado, e a maior parte da população não está muito familiarizada com o tema, você fica confuso. E aí você joga informações que é uma pauta ideológica, entre aspas, porque o negacionismo ele também é ideológico, mas você joga isso para um lugar que você não quer ou que você despreza, então a população abraça essa ideia, né? Então, se já era difícil com acordos, com governos entendendo as urgências, fica muito mais difícil com o negacionismo, né? E para mim ele faz parte de uma estratégia muito clara de manutenção de poder, de manter o status quo e de aniquilar pessoas também, né? Porque se a gente não faz nada em relação às mudanças climáticas, a gente sabe quem sofre primeiro. Saiu dados aí na semana passada de quem mais está morrendo na pandemia, né? No Brasil são as pessoas de menor renda. Então, assim, não tem muito segredo, né? Os dados estão muito postos em cima da mesa sobre quem é afetado primeiro, como e por quê, assim. E é até cruel, né? Você tem essas lideranças dizendo coisas que fazem a população acreditar numa coisa que é completamente não favorável a ela, assim. É insano, é muito cruel, né? É a faceta do capitalismo em crise, né? Que se vai criando essas narrativas horríveis de descaso com a população e, enfim, beirando esse discurso fascistoide mesmo de ignorar completamente o que faz sentido para a maior parte das pessoas, assim. E você fez um texto ótimo no Modifica recentemente, que é justamente falando sobre como essa inércia ambiental é um plano, né, em relação à necropolítica, né? Necropolítica ambiental, mas não somente, também em relação a outras frentes. Fala um pouquinho pra gente disso. Bom, quando a gente pensa em necropolítica, né, é um termo cunhado pelo pesquisador Mbembe, e ele fala muito sobre o direito do Estado de matar, né? Então, hoje a gente no Brasil associa muito a necropolítica como, por exemplo, a morte dos jovens negros nas favelas, em todo o Brasil, mas principalmente do Rio, sempre que acontece. Se fala em necropolítica ou há variações como o necroliberalismo, mas é essa questão do Estado matar, né? E quando a gente olha para o fluxo das mudanças climáticas, a gente vê como está relacionado. Por exemplo, se a gente for pensar aqui no Brasil, a maior parte dos deslocados hoje são deslocados pelo clima e normalmente são pessoas que moram no campo, na floresta, enfim, né? Em regiões muito diferentes dos espaços urbanos que a gente está acostumado em Rio, São Paulo e outras grandes cidades. Essa pessoa, quando ela é forçada a migrar por algum motivo, seja porque invadiram o território, seja porque tem a questão das mudanças climáticas afetando, ela normalmente vai migrar para uma grande cidade, né? De uma cidade onde ela não tem os meios e as ferramentas necessárias para sobreviver, porque se ela trabalhava no campo ou na floresta, ela tinha um estilo de vida, uma forma de subsistência muito diferente do que hoje a gente precisa nas cidades, né? As cidades, ao mesmo tempo, elas não estão preparadas para receber essas pessoas. E aí, essas pessoas vão para onde a gente já sabe, favelas, moradias em periferias e são exatamente os espaços onde hoje o Estado aplica a necropolítica, né? Então, esse jovem ribeirinho que foi deslocado por algum motivo maior que ele e chega numa favela carioca ou em algum outro lugar, ele é o primeiro alvo da necropolítica. Então, quando a gente fala que você negar as mudanças climáticas e negar os efeitos dela e negar essa relação que as migrações no Brasil hoje têm e todas essas questões relacionadas a território,
migratório, né? Você permite esse fluxo onde você tira as pessoas de um lugar, coloca em outros para elas serem assassinadas, para garantir que ali elas não têm nenhum tipo de condição de vida e ali o Estado tem o direito de aniquilar. E é curioso porque enquanto o Estado nega as mudanças climáticas e ao mesmo tempo permite, por exemplo, desmatamento na Amazônia, entrando em reservas indígenas, ele não garante que essa população que vai ser afetada vai ser recebida em outros lugares, porque não vai ser. As cidades não têm estrutura para receber essas pessoas. Aí a gente entra com racismo, xenofobia, várias outras questões nesse embolo todo, né? Então, para mim, eu vejo muito esse negacionismo climático como uma outra faceta dessa ferramenta da necropolítica. Você vai exterminando as pessoas que não são de interesse mais para a reprodução do capital, né? Aquelas pessoas que estão ali vivendo das suas formas e sobrevivendo ali nos seus meios, elas não têm o direito à existência, né? Quando você faz elas se deslocarem, você garante ainda menos o direito à existência, porque numa favela você não tem direito à existência quando a gente vê quantos jovens negros estão morrendo hoje, né? O risco que os indígenas correm quando eles são deslocados ou quando eles veem os seus lugares sendo ocupados. Então, eu acho que a gente precisa pensar, e principalmente enquanto movimento social, essas correlações, assim. É uma coisa que me preocupa muito, às vezes. Eu vejo as pessoas ainda achando que esta pauta não está ligada, que a pauta do clima não está ligada com justiça social, mas ela está profundamente ligada com justiça social. Se a gente pensar que são as pessoas pobres e não brancas que vão morrer primeiro, isso é uma ferramenta de necropolítica muito forte, você dizer que mudanças climáticas não existem e você não endereçá-las, porque você está deixando aquelas pessoas à própria sorte, que na verdade significa a morte. Para mim tem essa questão do Estado e tem essa questão da urgência dos movimentos sociais verem como as coisas estão linkadas, assim. Aquele jovem negro, muitas vezes, com cada vez mais frequência, ele tá vindo de algum lugar. Aquelas famílias, elas estão vindo de algum lugar, né? Isso, historicamente, a gente tem um podcast no Modifica com uma pesquisadora de imigração na Amazônia. Historicamente, é isso, assim, você deslocou aquelas pessoas e colocou elas em lugares onde elas não têm a menor chance de viver uma vida digna. A gente precisa olhar, isso é um movimento histórico e que está se intensificando muito com as alterações do clima, e agora quando a gente vê com o desmatamento que está super relacionado ao clima, enfim, é um enrosco muito grande que a gente tem que conseguir enxergar que faz parte de uma coisa só. E é claro que não é um plano escrito, né? Quando a gente fala um projeto de necropolítica, não é que ele está escrito num papel, mas como fica muito claro quem que o Estado tem direito de matar e quem ele não tem. E ele tem muitas ferramentas para fazer isso. Eu não falei isso ainda, mas é importante a gente falar que Marina é podcaster. 2 podcasts maravilhosos, Backstage, mais sobre moda, né, Mar? E o Politicamente Incorreto e Ambientalmente também. E nesse último, você fez entrevistando pessoas, né, que já estavam sendo afetadas de alguma maneira pelos desastres ambientais. E aí você entrevistou marisqueiras do Nordeste que estão acabando de sair de uma crise, tentando se reerguer. E aí veio a pandemia para agravar esse processo. E vem muito daquilo que você falou, né, um pouco mais acima. Como o apocalipse climático, por mais que ele ainda não chegou, a crise climática e a crise ambiental chegou para todo mundo e para muita gente de diferentes maneiras. Eu queria que você falasse sobre esse seu olhar, que você tem muito sobre justamente isso. Você tem um trabalho muito voltado para a justiça social, né? Esse caso das marisqueiras é muito emblemático, né? Elas foram afetadas pelo vazamento de óleo no Nordeste, né? Uma dificuldade imensa de pegar o auxílio emergencial que soltaram para os pescadores naquela época, até a gente fazer o podcast, elas não tinham conseguido ainda. E aí veio a pandemia. Então, assim, fica muito claro quem sofre mais e primeiro, e que as pessoas estão sofrendo e sofrem. Então, aquela velha máxima que a gente tem ouvido, que economia e proteção ambiental são coisas diferentes, como se proteção ambiental fosse sobre abraçar árvores, né? E que desenvolvimento vem com desmatamento ou com destruição, é uma coisa que não se justifica nos dados e na prática. Eu acho que por isso que este tipo de governo que a gente tem agora, ele é tão bom em negar a ciência, né? Porque todos os dados, todas as informações, tudo que a gente tem, fala exatamente o oposto, né? Que se a gente não criar estratégias de viver nesta terra de outra forma, a gente economicamente e humanamente não vai ter a menor possibilidade de vida, né? E isso tá muito ligado com, de novo, né? Com quem tá nessa base da pirâmide. É claro que quem tá em zonas costeiras, quem tá muito ligado
relacionado a ambientes como mangues ou em ambientes como semiárido, né, no Nordeste. Essas pessoas que elas já vêm historicamente enfrentando uma série de desafios, quando você faz um desbalanço no clima e ele não é tipo de um dia para a noite, apesar que às vezes pode acontecer, por exemplo, quando você tem uma grande enchente e você tem que deslocar várias pessoas daquele lugar, mas ele não é necessariamente do dia para a noite, é uma coisa que vai se transformando, né? Você falou logo no comecinho da questão da moda, e tem um exemplo que eu gosto muito de trazer porque ele tangibiliza isso. Quando a gente fala sobre a sustentabilidade na moda, a gente normalmente fala de trabalho e condições de trabalho, e a gente traz aquele exemplo de Bangladesh, do prédio que caiu e matou 1.200 pessoas costurando roupas para marcas normalmente da Europa e etc e tal. Quando a gente pega historicamente o que aconteceu com o Bangladesh, foi uma grande migração. Parte dessa grande migração que saíram das zonas rurais e foram para zonas como Dhaka, que é um grande centro urbano, está relacionado com as mudanças climáticas que estão acontecendo em Bangladesh há décadas já. Então você vê que aquelas mulheres, principalmente, que viviam ali nas zonas rurais de Bangladesh, muitas delas migraram por questões de que o clima tinha se alterado e elas não conseguiam mais viver da forma que elas viviam antes, né? Principalmente da agricultura. Elas mudam para Dhaka, né? E a Dhaka fica super populoso, é absorvido pela indústria de confecção, e aí você tem essa situação onde as pessoas morrem, e daí então você tem essas mulheres saindo, né? Majoritariamente mulheres, mas mulheres e homens e tal, e crianças saindo da zona rural e indo para Dhaka, e aí sendo absorvidas nessa indústria de confecção precária que existe. O prédio desaba, a gente fala, ai, nossa, um grande desastre social, totalmente um grande desastre social, mas quando a gente pesquisa um pouco mais a fundo, a gente vai ver que ele tem fundo climático, que essas migrações, é claro que migrações existem da zona rural para os centros urbanos há muito tempo por N motivos, mas a gente está intensificando este processo com as mudanças climáticas. Eu entendo que as pessoas não façam as conexões, porque exige também um pouco de pesquisa e curiosidade em tentar entender, mas as coisas estão muito relacionadas, né? E aí, qual segurança Bangladesh deu para essas pessoas? Ou, melhor dizendo, né, Bangladesh tem um índice de emissão até muito pouco tempo atrás muito baixo se comparado aos países da Europa, que são os maiores consumidores dos produtos de Bangladesh. Qual segurança os países maiores emissores estão dando para essas pessoas? Nenhuma, foi a morte, depois ninguém se responsabilizou. É uma coisa muito louca, mas que está muito relacionada. E a luta ambiental também está muito atrelado, né, ou totalmente atrelado à luta anti-opressão. E aí eu sei que você está muito afiada nesse assunto, por isso te pergunto, que é sobre a gente destruir o patriarcado para que a gente consiga reverter a crise climática. Então eu queria que você falasse qual o papel do feminismo nessa luta e, sobretudo, feminismo anticapitalista. Toda essa pauta, né, quando a gente está falando sobre justiça social, justiça ambiental e climática, tem um fundo muito parecido, né? Quando a gente pega e separa o mundo em dois, né, que é homem e mulher, emoção e razão, natureza e ciência, você criou uma separação bastante clara e você hierarquizou as coisas que valem mais e as coisas que valem menos, né? Quando a gente... Pode deixar, a gente adora assumir que a gente tá em casa, é caseiro, pode deixar latir. Quando a gente pega e faz essa separação e hierarquiza o mundo, é meio que você começa a justificar algumas coisas, né? Igual você justifica o porquê que as mulheres são diferentes dos homens, ou porquê as pessoas brancas são diferentes das pessoas não brancas. E aí, quem tá no topo de valer mais é o homem branco ocidental, que foi quem, pela Revolução Científica, dividiu este mundo em dois, né? Em razão e emoção, natureza, ciência, em quem vale mais e quem vale menos. Então, todas as opressões, se a gente pega pela filosofia, né? Todas as opressões, elas têm um fundamento em comum, que é essa divisão do mundo, esse binarismo no qual a gente vive hoje, né? A partir do momento que a gente faz um esforço de enxergar que, na verdade, não existe essa hierarquização, ela é uma hierarquização humana, não existe nada de natural em dividir o mundo em dois polos e dizer que um vale mais que o outro, né? A gente vê muitas tentativas de justificativas que vão desde a Bíblia até hormônios e ciência, mas nada explica você dizer que algumas vidas valem mais e outras valem menos, e que quem vale mais tem direito de ditar a vida de quem vale menos, né? E a natureza, ela
neste processo. A natureza é muito relacionada ao feminino, né? Ela tá deste lado do mundo dividido em dois que ficou submetido, entre aspas, ao homem e à ciência. Mas se a gente pensar no iluminismo, na era da razão, onde era tudo sobre desmistificar o mundo, encontrar na ciência resposta para tudo, né? A gente quebrou ali um certo nível daquela coisa de você estar envolvido, né? Você passou a estar acima daquilo e dominar aquilo. E isso tem muito a ver quando a gente... Isso se reverbera em todos os outros sistemas de opressão, que é o que a gente fala, por exemplo, de heterossexual e pessoas queer, quando a gente fala de branco e negro, quando a gente fala de masculino e feminino, né? Então, o grande X da questão é como é que a gente começa a enxergar essas relações e quebrar, né? E entender que, na verdade, não existe isso. O capitalismo, ele se usa bastante desse mundo binário, até porque ele diz, né, que a natureza é um recurso. Essa ideia de natureza enquanto recurso do capital e da economia é uma ideia que é muito difícil a gente extrapolar dentro do próprio modelo de capital que ele foi estabelecido. Tudo é recurso para o capital, tudo vira mercadoria. As pessoas são mercadorias, né? Porque a natureza não seria. Então, nesta lógica que a gente se estabeleceu há algumas centenas de anos, a gente não consegue romper com as opressões. Por isso que a gente fala muito sobre superar o capitalismo, senão a gente não supera a destruição e nenhuma opressão, né? A Sabrina do Tese 11, acho que foi a convidada anterior, ela fala muito que o socialismo também pode reproduzir algumas coisas neste modelo produtivista, e por isso que a gente precisa pensar em um ecossocialismo. Então, é muito desafiador a gente suplantar a ideia de que tudo é mercadoria, que foi imposta pra gente há muitos anos. Quando a gente olha e vê como o sistema opera, né, e este crescimento infinito, então, por que tudo é passível de uso? Porque tudo é passível de ser dominado e utilizado cada vez mais. A economia de crescimento e o capitalismo, ele sobrevive nesta dominação frequente de espaços não capitalistas, né? E como é que é, por exemplo, a floresta ou territórios preservados? Você vai se expandindo, é sempre sobre expandir e crescer em lugares onde você deveria preservar e deixar e criar outros tipos de relação. Mas para o capital não existe outro tipo de relação. Marx desenhou isso muito bem, né? Ele é inerente dele essa expansão e essa dominação. Ele precisa disso para se sustentar. Por isso que a gente fala que não tem como a gente pensar em pautar mudanças climáticas sem pensar em suplantar o capital, porque você pega, por exemplo, as soluções capitalistas para a crise climática é mercado de carbono. Você transforma um problema num produto. E aí, quando você transforma um problema num produto, por que você vai querer sanar o problema se ele virou um produto? É super importante a gente ter isso em mente, assim, e que hoje não é interessante para mais ninguém, assim, é interessante para uma nata muito pequena da sociedade manter esse sistema, porque ele já está aniquilando pessoas de forma muito escancarada, né? Na verdade, ele sempre aniquilou de forma muito escancarada, mas se a gente pegar a velocidade com que as mudanças climáticas vão aniquilar pessoas, acho que talvez seja num ritmo que a gente não consiga nem imaginar. Então, não é, assim, mantê-lo é interessante para pouquíssimas pessoas, né? Então, eu acho que é importante a gente primeiro enxergar que as opressões estão todas conectadas, elas têm uma única fonte, e isso começou há muito tempo, né? E como que o capital precisa deste mundo dividido e como ele precisa sempre se expandir e crescer sobre territórios e pessoas, territórios principalmente não capitalistas, para conseguir se manter. É por isso que a gente fala sobre ser capitalista e ser ambientalista talvez não funcione, não dê certo, né? Não tem dado certo desde que a gente conhece o movimento ambientalista, porque se tivesse dado certo, talvez a gente não estaria aqui hoje. Agora a gente vai começar um novo quadro aqui nesse podcast, que você vai estreá-lo. Ai, meu Deus. Que se chama Biblioteca Ecológica. Tá? É um espaço onde tanto o convidado quanto eu, a gente vai colocar aqui referências do que a gente está lendo, vendo, escutando, do que pode ser, enfim, importante aí para o ouvinte expandir a sua consciência ambiental. Então, você tem alguma coisa para indicar pra gente? Tenho. Talvez isso tudo que eu falei fique mais claro e organize melhor as ideias. Eu tenho 2 livros especificamente. O primeiro chama Descolonizar o Imaginário, debate sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. É da editora Elefante. Cada capítulo é de um autor. E, assim, sem dúvidas foi o melhor livro que eu li o ano passado. Nossa, que ótima dica. Não, ele é muito bom. É um livro longo, mas como, por exemplo,
exemplo, os capítulos são independentes, é muito fácil de ler. E tem um artigo muito bom sobre economia verde, que ela fala exatamente sobre essa questão de pintar o capitalismo de verde e tentar fazer com que as coisas continuem exatamente do jeito que estão, né? Essa é uma dica muito boa. E aí tem um outro, eu vou indicar um mais simples, que é a Política Sexual da Carne, que é da Carol J. Adams. Ela fala um pouco sobre sistemas de opressão numa linguagem acessível, assim, não é academicista nem nada disso. É um livro que ela levou anos para escrever, foi publicado nos anos 90, mas ainda reverbera muito bem e mostra, ela faz muito a relação do feminismo com o carnivorismo, mas ela é de uma escola ecofeminista, então ela traz essas relações que eu trouxe para vocês com relação a essa dualidade do mundo, né, e esse binarismo que faz com que a gente hierarquize vidas, e hierarquize os outros com O maiúsculo, que seria, no caso, a natureza. Então, enfim, são duas dicas muito boas, assim, que eu não vou dar mais, eu teria mais, mas eu não vou dar mais porque os outros convidados vão dar outras. Mas que eu acho que vale muito a pena para pensar exatamente sobre o que a gente falou aqui, assim, tentar dar uma organizada nas ideias para quem achou que talvez, de repente, eu fui muito vaga. Isso pode ajudar a aterrissar as duas leituras. Ótimas dicas, vou adquiri-las, não li nenhuma. Bom, a minha é um livro que eu consegui ler na quarentena, eu não tenho conseguido ler nem ver muita coisa, quem é mãe de filho pequeno me entende, tá uma loucura, mas esse eu consegui ler e gostei muito, que se chama O Novo Poder, como disseminar ideias, engajar pessoas e estar sempre um passo à frente em um mundo hiperconectado. O livro fala sobre esse novo poder, que é a participação em massa da sociedade para promover mudanças e gerar resultados, né? Enquanto o velho poder é o da moeda e tá na mão de poucos, o novo poder é o da corrente e tá na mão de muitos. E é um livro que fala muito sobre o ativismo digital. Inclusive, um dos escritores é o fundador da Vaz, que é a maior plataforma de mobilização social global na internet, né? Que são aquelas famosas petições online que a gente assina. Inclusive, a gente falou muito sobre essas mobilizações no episódio sobre ativismo com Alessandro Orofino, que tem uma ONG, Nossos, que faz justamente isso. E ele, o que mais me chamou atenção nesse livro, além dele dar exemplos de, Airbnb, Black, como grandes corporações capitalistas já estão se adequando a esse novo poder, mas ele também coloca muito a questão do poder do indivíduo se organizado coletivamente. Então vale muito pra gente, que muitas vezes a gente acha que a gente não tem força sozinho, né? A gente não vai mudar o mundo. Se a gente se organizar em massa, se existe uma grande organização em massa, a gente consegue mudar aí o rumo da coisa. E é isso. Má, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Gi, pelo espaço da gente falar sobre temas que, enfim, são super importantes, mas são tão subpautados. Sim, e a gente tá aqui na Resistência, tentando abrir espaço. Exato. Muito obrigada pelo convite. Espero que a galera tenha curtido e entendido. E, enfim, e se deu um direito de pensar um pouquinho sobre isso tudo que a gente falou. Sim, convido a todos também a maratonar o Modifica, que para mim é, assim, uma leitura obrigatória de tudo que está acontecendo nesse âmbito ambiental. Sou cada vez mais apaixonada pelos artigos que vocês fazem, você também. Eu sei que tem muita coisa ali que é uma pesquisa profunda sua, que leva tempo, e também os seus podcasts. Se as pessoas aí maratonarem, já vai ter uma boa profundidade em tudo que está acontecendo. Fiquem abertos, todo mundo pode acessar, E sim, tem bastante. Assim, eu falo que tem que ter paciência, tem que maratonar mesmo. A gente tem artigos enormes. Não, eu anoto, caderninho, anoto, aí você linka todos os links, eu vou abrindo os links, é um estudo, né? Eu acho que a gente tem um pouco esse papel, né? A gente não é um jornalismo de hot news, né? É um jornalismo que propõe outras conversas, assim, outras percepções sobre o mundo. Sim, você faz muito bem. Bom, pessoal, então já que o tema de hoje foi inércia ambiental, vamos levantar a poeira, levantar a bunda do sofá, engajar, postar, retweetar, militar, porque essa boiada não pode passar. Aliás, ela não vai passar. Entender também que ela afeta diretamente a nossa vida. Eu espero que esse episódio tenha trazido essa consciência para todos nós e eu fico por aqui. A gente se vê na luta. Um beijo.